Uma pergunta que eu recebo muito, provavelmente seja a tua dúvida também. Como que eu vou treinar, vou trabalhar, vou estruturar um treinamento eficiente que dê resultado com um cliente que só me libera e só tem disponível para treinar 2 vezes por semana? Me contratou como personal e só tem 2 vezes por semana para treinar. Ou vem para a academia treinar, mas só tem 2 vezes que ele vem na academia para treinar. Como potencializar esse treino? Como tornar ele mais eficiente, já que a frequência semanal é muito baixa, né? A frequência semanal é muito baixa, 2 vezes por semana. Vamos pensar inicialmente no emagrecimento. Fica comigo nesse vídeo, nós vamos comentar sobre isso. Se eu pensar no emagrecimento, o indivíduo veio para a academia, quer emagrecer, mas, putz, o cara só vem 2 vezes na semana. Como é que eu potencializo? Eu vou ter que achar elementos, eu já gravei alguns aspectos sobre isso que vão te dar ideias também. Nesse card aqui, ó, nesse link, tu vai encontrar uma videoaula que também eu mostrei alguns elementos, algumas ideias nessa rotina, nessa dinâmica, tá? Mas agora aqui eu vou abordar sobre, por exemplo, o emagrecimento. Pô, como é que eu vou fazer então para o cara emagrecer? Eu vou ter que identificar e treinar situações que o indivíduo possa fazer autonomamente em casa. Porque na academia, comigo de personal ou na sala de musculação, ele só tem 2 vezes na semana, é o que sobra para ele. Mas será que na rotina semanal dele ele não consegue 5, 10 minutinhos para fazer alguns trabalhos que potencializem o emagrecimento dele? Talvez ele consiga e aí tu vais aproveitar. Bom, vamos partir da ideia que ele não consiga ter momento nenhum para ajudar a fazer esse trabalho de emagrecimento. Não tem, ele não consegue, além daquelas 2 vezes na semana, ele não tem horário nenhum. Então, tu vais analisar as atividades físicas diárias desse teu cliente. Por exemplo, se ele mora em prédio e mora no quarto andar, e ele, obviamente, chega pela garagem do prédio, pega o elevador e vai até o quarto andar. Tu vai orientar ele para que quando ele chegue do trabalho embora cansado, ele vá pegar as escadas. Então, ele vai subir a escada e não descer a escada no primeiro momento. Ele poderia também descer. Se tu identificares que ele já tem uma força adequada do membro inferior e um controle motor adequado para descer a escada onde tem maior impacto nas articulações de carga, tornozelo, joelho, quadril e coluna, tu pode prescrever para que todos os dias, quando ele vai pegar o carro e ir para o trabalho ou qualquer outra atividade, ele procure, claro que aí vai ter muita disciplina do cliente, que ele procure não usar o elevador, que ele vá pelas escadas, né? Preferencialmente no primeiro momento para subir, que até o consumo energético é maior e o nível de impacto nas articulações é bem menor. Então seria melhor tu começar dando essa sugestão de atividade física, isso não é exercício físico, mas é uma atividade física que vai dar um consumo energético pequeno, mas ao invés de não consumir praticamente nada, ficando em pé no elevador e subindo 4 andares, ele já vai ter algum consumo energético, que na semana pode já ser alguma coisa não tão desprezível assim. No mês, ele já consumiu algumas quilocalorias ali que não teria consumido se não tivesse adotado essa funcionalidade numa atividade física diária. Outra coisa, ele sai para o pet, ele tem um pet, aí ele sai com o pet para passear, fazer as necessidades fisiológicas do pet todo final de tarde, por exemplo, como muita gente é comum. E no meu prédio onde eu resido, as pessoas levam o pet para o pátio dos fundos, onde tem um gramado, e ali o pet se diverte, faz as necessidades, né? Só que as pessoas colocam o pet ali, soltam o pet ali, ficam às vezes sentadas, ficam em pé, porque é um espaço para o pet razoável, mas para as crianças ou para as pessoas se movimentarem, ficam sentadas em bancos e ficam vendo o pet se movimentar. O gasto calórico dessa pessoa nesse momento que ela faz todo dia para levar o pet nessa atividade é extremamente baixo. Sugestão para o teu cliente que ele possa fazer alguns dias ainda no prédio, mas que outro dia ele vá para a rua com o pet, que ele caminhe, se ele fica 15 minutos, por exemplo, com o pet fazendo essa atividade, que ele faça 7 minutos e meio deslocando, 7 minutos e meio voltando. Então ele já teria ali somado ao subir, e talvez subir e descer escadas para o quarto andar, como eu estou exemplificando, mais um gasto calórico caminhando lento, mas algum gasto calórico, pensando em emagrecimento, que ele conseguiria potencializar. Potencializar como? Fazendo essa atividade com o pet adicional, que ele não faria normalmente. Deixaria ele o pet aqueles 15 minutos, ficaria sentado, o pet brincando, ele brinca com o pet, importantíssimo isso, sendo ele o tutor do pet, mas é importante que, num pensamento de emagrecimento e só 2 vezes na semana, eu convença o meu cliente de, quando for possível, vá com o pet também para a rua, porque ele também terá um gasto calórico um pouco maior nessa atividade. Estou potencializando. Somado ao fator da escada mais esse fator, no dia já teria talvez um gasto calórico mínimo, pequeno, mas já um pouquinho ali na direção que eu preciso. Na semana já talvez significativo. No mês, um gasto calórico
razoável de uma atividade que ele não mudou as tarefas do dia a dia, porque ele é cheio de compromisso. No trabalho, bom, no trabalho ele é um prédio, tem que de elevador por um andar ou outro, preferencialmente, de novo, use a escada, né? Ainda no trabalho, o horário do almoço, ele pega o carro junto com os colegas do trabalho e ele almoça a 3, 4 quarteirões ou quadras da onde ele trabalha. Se possível, de não estar chovendo, não está muito quente, opte por alguns dias de ir a pé. Sair um pouquinho mais cedo, talvez, ou diminuir o tempo que ele fica almoçando, para dar tempo dele ir a pé, já que essa restaurante é próximo, partindo dessa ideia, que ele vá a pé e volte a pé. E isso já vai contabilizar com o horário com o pet, que ele vai caminhar com o pet, a questão de subir escadas, contabiliza um gasto calórico maior. Dentro do próprio local de trabalho, se ele conseguir fazer, por exemplo, subir e ir para andares diferentes e puder usar as escadas, já potencializa também. Então, vejo que eu vou achando atividades aonde o meu cliente vai aumentando o gasto calórico, no emagrecimento está contribuindo. Claro que não é só isso, eu vou fazer a programação de treino, claro que ele vai ter uma Nutri junto, mas só treina 2 vezes na semana contigo, mas tu potencializa isso através de atividades diferentes. Teu cliente tem filhos e a hora de lazer com o filho é na frente da TV assistindo a uma programação qualquer, um desenho animado, uma programação qualquer. É que ele não conseguiria ir com o filho numa praça perto de casa, não precisa ser todo dia, se possível todo dia, mas ir com o filho numa praça perto de casa para brincar com bola lá com o pirralho de 5, 6, 7, 8 anos. Até a interação com o filho seria de mais qualidade, modificaria aquela ação de interação com o filho que ele tira ali algumas horas, alguns minutos do dia, algumas horas do dia para interagir, mudaria aquela ação de ficar só assistindo televisão, que talvez está associada a uma pipoca, um alimento calórico. Eu retiro isso e faço uma interação de mais qualidade com atividade motora, ele jogando um futebol lá com o pirralho, uma brincadeira qualquer, um vôlei, um passeio com o cachorro junto com o pirralho, com o filho, né? Então ele vai contribuindo e eu vou associando atividades do dia a dia que vão potencializando o gasto calórico, mas ele só tem 2 vezes por semana para treinar. Então vejam bem, nós não podemos ficar reclamando do problema. Pô, o cara só tem 2 vezes por semana para treinar, quer emagrecer. Ou jogar tudo nas costas da Nutri. Claro que o nutricionista ou a nutricionista terão aqui, o profissional de nutrição terá um peso enorme, enorme, muito provavelmente até maior do que o nosso. Mas nós podemos fazer tudo, ou devemos fazer tudo que é possível fazer para contribuir com esse objetivo da pessoa, né? Então, as 2 vezes na semana é muito pouco para cumprir esse objetivo. Agora, se eu potencializar com atividades do dia a dia, como eu dei alguns exemplos, João, mas que outras formas eu posso fazer? Tu vais ter que fazer uma anamnese muito criteriosa das atividades do dia a dia que teu cliente faz. Filhos, como é que ele brinca com os filhos? Qual é o momento que ele brinca com os filhos? O que ele faz para brincar com os filhos? Essa é uma situação que ele pode potencializar com horas de lazer, onde potencialize, aumente o gasto calórico, mesmo que pequeno, porque as coisas vão se somando. A ideia acho que tu já pegou essa ideia, né? A ideia é o somatório. Eu vou somando pequenas atividades com pequenos gastos calóricos ao longo do dia, mas no final do dia eu já tenho um somatório interessante ali. No final de uma semana, um somatório talvez significativo. Se o vídeo está te trazendo ideias diferentes, o meu objetivo é te trazer ideias diferentes. Se está trazendo, está raciocinando um pouco diferente, porque o teu cliente só tem 2 vezes na semana para treinar, metralha um like aí, está agregando, metralha um like, dá uma força, contribui comigo. Vamos fazer o algoritmo aqui do YouTube entender esse vídeo como importante, interessante, agregador, e divulgar ele para mais pessoas aqui dentro do YouTube. Como que isso acontece? Com o teu like. O teu like contribui para isso. Então, muito obrigado aí. Se eu estou sendo merecedor do teu like. E também, se estou sendo merecedor, te inscreve no canal, aciona o sininho, divulga o meu canal para outras pessoas, para que outras pessoas também possam evoluir o seu pensamento, outros profissionais, outros colegas, e fazer trabalhos mais qualificados. Teu cliente só tem 2 vezes na semana para treinar. E tu estás potencializando o trabalho dele nessa semana. Essa é a ideia, visando aqui o emagrecimento. João, mas se o meu cliente visa outras questões motoras, flexibilidade postural, o que eu posso fazer? Gravarei em outras videoaulas na sequência. Vou fazer outras videoaulas nessa pegada de 2 vezes na semana, que é um volume de treinamento orientado pequeno. Vou gravar outras videoaulas nessa pegada também mostrando. O que mais eu posso fazer com esse indivíduo? Toda e qualquer atividade que ele tem, que ele não tem gasto calórico ou que ele tem baixo gasto calórico, eu posso tentar fazer um estudo, por isso que a anamnese é importante, entender como ele vive, né, dentro das atividades do dia a dia, fazer um estudo que é possível introduzir ali para aumentar o nível de movimentação corporal, aumentar o nível de atividade motora
de atividade física, essa é a ideia, movimentação corporal. Tudo que for possível eu agregar, eu busco agregar, busco fazer. Ah, no final da tarde ele é muito comum, ele já passa do trabalho na padaria, pega ali algumas coisas para tomar um café da tarde, ou um lanche à noite, sei lá como é que é o ritmo do cara. Mas é possível, talvez, ele ir até a casa dele e depois ir a pé, né? Trocar de roupa, até dar uma esparecida, ir a pé bem tranquilo, fazer essas compras e voltar, ao invés de quando vir do mercado passar ali para depois sentar e ficar olhando televisão, porque ele tem tempo de chegar em casa, deixar o carro e 2, 3 quadras no mercado próximo. Eu moro, por exemplo, a 1 quadra e meia do mercado aqui, eu vou a pé. Claro que às vezes quando a compra é muito grande, tem que ir de carro para colocar no carro para você trazer as compras. Mas aquela compra do dia a dia ali, ou aquela compra de casa 2 dias, uma fruta, alguma coisa, se ele puder chegar em casa, deixar o carro e depois ir a pé, é um gasto a mais e um tempo a menos que ele fica na frente da televisão, consumindo alimentos calóricos e deixando de gastar caloria. Claro que haverá aí um esforço do teu cliente para mudar essa dinâmica do dia a dia, mas é importante que tu mostre para ele que essas mínimas modificações na dinâmica do dia a dia levarão, contribuirão ele em direção ao objetivo do emagrecimento. Então, se ele quer o emagrecimento, ele pode mudar mínimas coisas do dia a dia. Passeio com o pet, andar um pouquinho mais, ao invés de elevador, pegar as escadas, tanto no trabalho quanto na casa. A compra no mercado, se possível, que é perto de casa, naquela padaria perto de casa, vai a pé. Modificando pequenas situações de brincar com o filho, se possível, né? Aquele passeio com o pet, como eu já comentei. Então, tudo isso. Se ele conseguir mudar tudo isso, vamos imaginar que é um cliente, conseguir mudar tudo isso na dinâmica da vida dele, provavelmente no dia já vai ter um gasto calórico ali pequeno, mas já produtivo. No final da semana, pode ser já significativo aquela contabilidade, aquele somatório. E no final do mês, está gerando aquele agregação de gasto calórico que vai levar ele ao encontro emagrecimento. Lembrando que a dieta, a forma com que ele está se alimentando é fundamental, e lembrando que o teu treinamento lá na academia também é importante nesse sentido. Coloquei na videoaula de hoje ideias. O cara só treina 2 vezes por semana e busca emagrecimento. Próxima videoaula, nesse tema, nessa playlist, o cara só treina 2 vezes na semana e ele tem problemas posturais, por exemplo. Como trabalhar? Só que eu só tenho 2 vezes na semana para treinar com o cara. Vou dar ideias para vocês aí também como fazer. Tá certo, gurizada? Valeu por hoje. Obrigado aí pela paciência. Tamo junto. Até a próxima e conto com o teu like aqui. Conto também com a tua inscrição e a divulgação do canal. Vai me ajudar demais. Obrigadão, gurizada. Até a próxima. Tamo junto.